Bom, o pessoal aqui estava comentando no chat, lembrou desse episódio, a gente vai falar aqui no programa. O cacique José Acácio Sererê Chavante, mais conhecido como Cacique Sererê, não pôde participar do velório do pai, morto aos 103 anos de idade neste sábado. A notícia foi dada em primeira mão pelo jornalista Christian Costa no site de Oeste. Sererê cumpre medidas restritivas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. O equipamento proíbe o cacique de ultrapassar o raio de 1 quilômetro do local em que reside no interior de Goiás, no município de Aragarças, aproximadamente 400 quilômetros da capital Goiânia. Tá aí, Ana, você tinha perguntado da tornozeleira eletrônica da dama do tráfico, né? O cacique Sererê não pôde ir ao velório do pai, que morreu aos 103 anos nesse último sábado. Tá tudo errado. Tá tudo errado no Brasil com este desgoverno do PT, com o aparelhamento, né, infelizmente, dessa composição do Supremo Tribunal Federal. Tá tudo errado. Uma nação que não respeita suas leis, não respeita sua Constituição, não respeita o devido processo legal. E hoje o que nós temos em curso no Brasil é uma bandidolatria inacreditável, né? Foi muito bom vocês terem insistido que essa senhora, essa dama do tráfico, ela foi 2 vezes no Ministério da Justiça. E o ponto que o Augusto traz é muito pertinente. Nações sérias, bandidos, têm medo da justiça, têm medo de homens e mulheres da lei. E no Brasil, nós recebemos um ditador que está numa lista exatamente por causa das suas relações com o narcotráfico, com honras de chefe de Estado. E aí nós temos o outro lado da moeda dessa injustiça no Brasil, desse Ministério da Injustiça, do Supremo Tribunal Federal, que só vem cometendo inconstitucionalidades e injustiças. Índio Sererê não pode ir ao velório do pai, com tornozeleira eletrônica, né? A gente sempre comenta aqui das pessoas que estão com tornozeleira eletrônica, presas por causa do 8 de janeiro, que mesmo de acordo com o atual ministro da Defesa, o Múcio Monteiro, não houve golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, que não havia tanques, não havia militares, sequer políticos em Brasília, que não houve uma tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. O próprio ministro da Defesa disse isso, ministro da Defesa do Lula. E mesmo assim o Supremo Tribunal Federal continua julgando essas pessoas como terroristas, né, que tentaram dar um golpe na República do Brasil, e as pessoas estão com tornozeleira eletrônica, sequer conseguem ir a igrejas, cultos, porque têm medo. Pessoas que estão depressivas porque não saem de casa com medo desse aparelho apitar, não vão à feira, não vão à escola dos filhos, a escola dos netos, a comemorações escolares, porque tem medo ali no meio da escola a tornozeleira apitar. E, no entanto, nós estamos diante de uma notícia gravíssima, que a dama do tráfico, considerada a dama do tráfico, condenada já em 2 instâncias, está no Ministério, passeando no Ministério da Justiça, sem tornozeleira eletrônica, enquanto senhorinhas que andaram com a Bíblia debaixo do braço no 8 de janeiro, e que nós não podemos sequer ajudá-los, né, porque as imagens do Flávio Dino, elas desapareceram do 8 de janeiro. De novo, né, vamos fazer o disclaimer que o Silvio sempre faz e que é importante: condenamos sim o vandalismo, condenamos o quebra-quebra, condenamos tudo isso, mas as pessoas, elas têm que ser julgadas à margem da lei, nem acima e nem abaixo. E essa senhora do tráfico, que foi julgada em 2 instâncias, condenada em 2 instâncias, e os inocentes do 8 de janeiro, que não tem mais instância nenhuma, não tem sequer a quem apelar por causa dessas tornozeleiras, porque já começou tudo errado, lá de cima do STF para baixo. E aí a OAB, né, que disse agora sobre o erro do Alexandre de Moraes em um processo, por que a OAB não fala agora também da tornozeleira do Índio Sererê?
das pessoas que não podem sair de casa, os processos não chegaram ao final e estão com tornozeleira eletrônica. O ex-ministro Anderson Torres, com tornozeleira eletrônica em casa, depois de ficar preso 6, 7 meses, sem o devido processo legal, a OAB vai continuar escolhendo que processo vai se manifestar, até quando está tudo errado. Um país, uma nação que não se submete ao império severo das leis, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. O povo precisa começar a se reagrupar, se reorganizar para ir às ruas de novo. Não tem como dar certo. Pois é, no Brasil tá tudo invertido por aqui. O pessoal do chat segue indignado. Quero registrar aqui que mais de 63 mil pessoas estão, 63 mil telas, né, exibindo Oeste Sem Filtro nesse momento. Agradeço muito a audiência, a companhia de cada um de vocês aí. A Olívia Martins Ferreira aqui no chat diz: pois é, a primeira-dama do tráfico pode ir ao Ministério da Justiça, mas o cacique Sererê não pôde nem enterrar o seu pai, que triste. E é lamentável, né, Silvio? Tem alguns portais de notícia que nem estão repercutindo esse fato que nós estamos comentando aqui há mais de 20 minutos. Enquanto você falava isso, eu fui justamente checar. Tem um ou outro que escondeu a notícia e outros que sequer estão publicando na sua homepage neste momento a notícia mais importante do dia em Brasília. O ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministério que ele comanda, ele disse que não participou das reuniões, recebeu uma senhora condenada e que é mulher do líder do Comando Vermelho. Isso não está aqui na imprensa tradicional, o jornalismo profissional, como eles dizem. E aí é importante, já que a gente está abrindo a semana, eu queria convidar você a assinar a Revista Oeste e agradecer a você que renovou a sua assinatura. Temos um índice muito grande de renovação e isso é muito importante, porque vocês renovam a sua assinatura e a gente renova o nosso compromisso do lado de cá de praticar jornalismo com independência e com liberdade, sem meia liberdade. Aqui isso não existe, aqui não tem tema proibido. Nós somos livres para falar o que a gente quiser. Inclusive o programa se chama Sem Filtro, porque nós não recebemos dinheiro público, não estamos pendurados, a gente não precisa agradar político nenhum, a gente não precisa agradar governos, a gente não precisa receber ministros dentro de estúdio para ficar ali fazendo gracinhas, sabe, para ficar falando bem, elogio, não. Inclusive, eles estão todos convidados. O ministro Flávio Dino, por exemplo. Mas nós vamos fazer as perguntas que esse jornalismo da velha mídia, que recebe dinheiro desse governo, que se submete ao PT, as perguntas que eles não fazem. Perfeito, Silvio. Então você que está aí nos acompanhando, está indignado aqui no chat, te convido também a ser um assinante da nossa revista digital. Para assinar é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine, ou então você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Lembrando sempre, reforçando sempre, gente, que aqui nós não recebemos um tostão de dinheiro público. Então é muito importante a sua assinatura para a gente seguir aqui todos os dias nesse jornalismo independente. Agora sim, Augusto Nunes, quero te ouvir. Se os jornalistas se jornalistas federais não tivessem perdido a vergonha completamente, eles estariam indignados justificadamente com essa inversão de valores. O ministro Alexandre de Moraes age fora da lei há quase 5 anos. Ele persegue pessoas, isso aí é perseguição. Antes os jornais davam, né? Assim, o seu crime foi cometido com requintes de crueldade. O ministro Alexandre de Moraes, ele condena com requintes de crueldade, de perversidade. Essa é uma pena adicional, não pode ir ao velório do pai. Ele condenou o deputado Daniel Silveira porque falou mal dele. E não vê nada demais do que aconteceu no Ministério da Justiça. Até quando? Até quando ele vai fazer isso? Então, esses absurdos, esse contraste no comportamento do mesmo ministro
é que vai mostrando para o povo que não é possível confiar nos integrantes de instituições que merecem o nosso respeito. Eu não confio nos componentes do Supremo, por exemplo. Reafirmo que não confio. Piotr, para encerrar. Rapidamente, o fato de o cacique Sererê não ter podido ir ao velório do pai porque cumpre uma medida cautelar, afronta contra 2 precedentes na história da justiça brasileira. Em 1980, preso no DOPS, Lula, o então sindicalista Lula, foi liberado pelo delegado Romeu Tuma para ir ao velório da mãe. Foi entendido como uma concessão humanitária do delegado Romeu Tuma. E visitava a mãe doente. Exatamente. Visitava. Recentemente, em 2019, preso e condenado na Operação Lava Jato. O que o Supremo fez com a Operação Lava Jato veio depois, mas naquele momento, lá em 2019, Lula era um condenado, cumpria a pena lá na Polícia Federal em Curitiba. Ele também foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal a comparecer ao velório do neto em São Bernardo do Campo. Ou seja, eu tenho 2 precedentes aí, e eu não estou dizendo que Lula não merecia isso, muito pelo contrário, estamos falando de questões humanitárias. Agora, o que eu estou perguntando é, por que o cacique Sererê não mereceu o uso do mesmo precedente do histórico da justiça brasileira, numa situação como essa em que ele perdeu o pai já mais que centenário, né? É um precedente humanitário. Esse é o entendimento da justiça. Se esse era o entendimento da justiça, por que não aplicado agora? E, de novo, qual é o perigo que o cacique Sererê poderia oferecer nessas circunstâncias? Porque Lula, condenado, nesta última vez em que foi liberado para ir ao velório do neto, se não me engano, foram 275 policiais que o acompanharam naquele momento para fazer a segurança, por todas as razões que, obviamente, são justificáveis numa situação como essa, né? Agora, por que o cacique Sererê não teve o direito ao mesmo precedente? Não é uma novidade no arcabouço jurídico brasileiro, é um precedente, um entendimento já da justiça. Sim.